Interrogatório do réu Marcos Vinícius Pereira de Souza Silva. Bom dia, senhor Marcos, tudo bom? Bom dia, senhor. Tudo bem? Nome dos seus pais, por favor. Adriana Pereira de Souza, meu pai, Reinaldo da Silva, Data de nascimento, dia 9 de julho de 1999, seu CPF, 067833821-33, sua residência. NN9, conjunto C, 12. O senhor é solteiro, casado? Atualmente solteiro, senhor. Solteiro. O senhor estudou até que série? Eu terminei o terceiro ano. Terceiro ano. O senhor tem alguma profissão? Não, assim, eu faço bico, eu faço coisas diversificadas. Certo. É, o senhor tem filhos? Sim, senhor. Quantos filhos? Uma filha, Qual a idade? 6 anos. 6 anos. Ela tem algum tipo de deficiência? Não, senhor. Não. É. Eu tenho telefone para contato? Sim, senhor. Pode falar. 9266-9149. Certo. Senhor Marcos, nós vamos iniciar seu interrogatório nesse momento. Inicialmente, esclareço que o senhor possui direito ao silêncio. Sim, Se o senhor. senhor optar pelo direito ao silêncio, isso não lhe trará prejuízo algum, nem pode ser interpretado em seu desfavor. Porém, também esclareço que esse é o melhor momento do senhor narrar a sua versão dos fatos para os jurados. Tudo entendido? Sim, senhor. O senhor vai querer falar ou vai querer ficar em silêncio? Quero falar, sim, senhor. Certo. O senhor tem conhecimento da denúncia do Ministério Público? Sim, senhor. Certo. De acordo com o Ministério Público, o senhor foi acusado do crime de tentativa de homicídio contra o senhor Nelson da Rosa Moreira dos Santos. Eu pergunto ao senhor se essa acusação do Ministério Público ela é verdadeira. Sim, senhor. Tá? Me conte o que aconteceu nesse dia. Aconteceu da seguinte forma, senhor. Primeiramente, um bom dia a todos. É, eu não conhecia o Nelson, nunca o vi. Eu residia próximo à distribuidora que a gente estava. Eu estava curtindo com meu primo, o Thiago. Ele começou a fazer certos gestos de paquera para a namorada do Thiago, onde a gente decidiu conversar com ele sobre esse gesto de paquera. Porém, um rapaz que estava próximo da gente, também era ali da localidade, tinha informado que esse rapaz poderia estar armado. E aí, o que que acontece? Quando meu primo vai conversar com ele, não sei se o senhor viu nas imagens, eu me afastei para que eu não pudesse me envolver diretamente na discussão, se houvesse algum tipo de briga. Porém, o Nelson se levanta, estando sozinho, sabendo que meu primo estava acompanhado. Nelson se levanta e agride o meu primo. E aí, então, que eu entendi que ele poderia estar se garantindo de alguma forma aí com algum armamento. E para defender o meu primo, sem nenhuma intenção de matá-lo, eu puxei a faca e dei um golpe com o cabo da faca para ver se iria pausar aquela agressão. Porém, ele continuou vidrado no meu primo que estava à sua frente. E aí eu cheguei a deferir um golpe nele. E aí, já nervoso, numa crise de nervosismo e preocupado também com o que ele poderia fazer, acreditando que ele estaria armado, senhor, eu desferi outro golpe. E ali, quando eu também já acordei daquela cena que eu estava fazendo, nunca fui um menino mau, nunca fui de briga, não tenho guerra. Servi o Exército Brasileiro, estudei na Fundação Bradesco, uma escola renomada do Brasil. Então, assim, eu nunca fui um menino dessa índole. Porém, ao ver meu primo naquela situação, que ao meu ver era de perigo, eu tomei essa atitude
eu tô arrependido, senhor. Tenho uma filha, fui criado pela minha avó, que hoje tem 79 anos, e no último aniversário dela eu não estive presente, no último aniversário da minha filha eu não estive presente. É, ao ver minha mãe entrar no presídio para me ver, me deixa constrangido, porém eu tomei uma atitude sem nenhuma intenção de matar o Nelson, não tinha nada contra ele, senhor. A minha intenção só foi defender o meu primo. Assim, eu acho que, como todo familiar, senhor, faria por um parente. Poderia ser qualquer um que está aqui hoje, entendeu? É, eu não sei explicar o meu sentimento agora, entendeu, senhor? Por estar sendo julgado, por tentar defender o meu primo, entendeu? A cadeia não é boa, eu não tenho perfil de bandido, eu não sou bandido, eu não sou criminoso. Eu não pratico crime, eu não vivo do crime, eu não tenho a polícia como muitos bandidos internos da penitenciária têm a polícia como seus inimigos. Pelo contrário, eu vejo a polícia como um trabalho excelente e que tem que existir na Terra. Que existem pessoas de má índole, são eles que é, fazem minha família sair em segurança para ir trabalhar. Eu acredito que minha irmã chegue em segurança ao seu serviço porque existe esse trabalho, entendeu, senhor? E esse é o meu depoimento. É, é, senhor Marcos, eu vou lhe fazer algumas perguntas. O senhor não é obrigado a responder, tá bom? Sim, senhor. Vamos em parte. O senhor mencionou que é, escutou de alguém de que o senhor Nelson estaria armado nesse momento, é isso que eu entendi? Sim, senhor. Quem era essa pessoa? Estava naquele grupo de pessoas que estavam com o senhor? Sim, um deles é aquele rapaz de boné vermelho. E ao local tem uma padaria ao lado ali daquela distribuidora. No horário já estava fechado, mas fica um pessoal ali, eles também já me conheciam do local. Eu passava ali sempre para ir em direção ao meu trabalho daquele tempo, que eu trabalhava no açougue. Entendeu, senhor? Tá. O senhor analisou as imagens, não analisou? Sim, senhor. Certo. Nessas imagens aparece o momento em que seu primo, né, está com o senhor e mais outro rapaz, e o Nelson está sentado. Em seguida, o senhor passa por trás, né, do Nelson, e fica aguardando próximo ao carro. Em seguida, o senhor Nelson se levanta, né, tem uma discussão com seu primo Tiago naquele momento, e aí esse é o momento que o senhor, de acordo com as imagens, né, o senhor dá o primeiro golpe de facada. Pois bem, minha primeira dúvida. O senhor trabalhou no Exército? Trabalhou? Sim, senhor. Quanto tempo o senhor trabalhou no Exército? Eu trabalhei durante um ano obrigatório, senhor. Um ano. Tá. É, o senhor mencionou que estava com medo do senhor Nelson estar armado. Sim, senhor. O senhor tem conhecimento de que quando o senhor dá a primeira facada, o senhor deu nas costas do senhor Nelson. O senhor, de acordo com a sua experiência já no Exército, o senhor não acha que que essa sua conduta não deixou o Nelson resistir a nada? O senhor está com outras duas pessoas. O Nelson, mesmo que estivesse armado, o senhor não acha que teve um excesso aí? Excelência, era o fato que envolvia meu primo. E a, naquele momento ele poderia, caso tá com uma arma, efetuar vários tiros no meu primo. E sabendo que eu estava juntamente com ele, ele poderia atirar em mim também. E por preocupação, senhor. Mas eu entendi. Mas no momento o senhor estava atrás do Nelson, Sim, senhor. né? E naquele primeiro momento que o senhor estava com o seu primo e mais outra pessoa,
Não deu para analisar se o senhor Nelson estava armado naquele momento? Não, não. E logo em seguida que o senhor deu a primeira facada, o senhor disse que foi com o cabo da faca? Sim, senhor, foi com o cabo da faca. Tá. O Nelson caiu no chão naquele momento e o senhor continuou. Quantas facadas o senhor deu? Senhor, ali eu já estava numa crise de nervosismo e foi o último golpe, foi aonde eu parei e, e vi a besteira que eu estava fazendo na minha vida. Eu não tenho intenção de matar ninguém, eu nunca tive intenção de matar ninguém, Excelência. O senhor se recorda quantos golpes foram? Não, senhor. Ah, o senhor estava. O seu primo, Tiago, né? O senhor disse que o senhor Nelson começou a mexer com a mulher com a namorada na época, né? Do Tiago. É, o senhor percebeu que o senhor Nelson naquele momento estava embriagado? Sim, senhor. Percebeu, né? O senhor percebeu também que naquele momento, estando o senhor Nelson embriagado, o senhor acredita mesmo que o senhor Nelson teria a possibilidade de pegar uma arma e atirar nos três naquele momento? O senhor achava mesmo que estava correndo risco naquele momento? Achava, sim, Excelência, senhor. pela ordem. Ele não é obrigado a responder, doutor. Eu só estou fazendo a pergunta, ele não é obrigado a responder. Perfeito. A defesa entende que é melhor que o acusado fique em silêncio. Tá certo. É, o Ministério Público tem perguntas? Ele vai Não é responder. obrigado a responder. Excelência, ele vai responder somente à defesa. Tá certo. Então, com a palavra, a defesa. Obrigado, Excelência. Bom dia, Vinícius. Bom dia, doutor. Você relatou os fatos? Não entendi. Eu estou dizendo, você relatou os fatos na sua percepção de como as coisas aconteciam. A pergunta é: qual foi o momento que vocês suporam que Nelson estaria armado? Exatamente no momento que ele começou a fazer gestos de paquera para a namorada do meu primo. Entendi. Esses gestos de paquera que você diz seria basicamente o quê? Mandar beijo. Mandando beijinho? Sim, senhor. Você disse que ele estava embriagado. Vocês também estavam? Sim, senhor. Então todos ali estavam embriagados. Sim, senhor. O vídeo mostra que o primeiro golpe foi dado com o cabo da faca. Foi com o cabo. Doutor, o vídeo mostra, isso é uma conclusão dele, né? Não, não é conclusão minha, não. O vídeo é objetivo. Não, é assim. É objetivo, doutor. Eu vou, Ninguém dando golpe, eu mas tudo vou, bem. eu vou permitir a pergunta, já que é um direito do réu da sua versão, vou permitir, doutor. Perfeito. Não, É porque não é uma pergunta, foi uma Isso, afirmação. isso, não, isso não é uma será, afirmação, doutor. É o que o vídeo mostra, doutor Kleber. isso será melhor esclarecido no momento dos debates. Tudo bem, tudo Doutor, bem. Tá. pode- Eu entendo, doutor Kleber, mas ele sabe bem do que eu estou a dizer. Pois bem, naquele momento, qual foi a razão de você dar com o cabo da faca na vítima? Ali foi uma tentativa dele de tentar que ele percebesse que ele não teria chance de alguma coisa contra meu primo. Correto. Ah, e qual foi o momento em que você aparentemente percebeu que poderia acontecer alguma coisa com o seu primo e você acabou desferindo o segundo golpe? Quando ele continuou, ele estava focado no meu primo já, né? E depois que eu deferi o golpe com o cabo da faca nele, ele continuou focado no meu primo. Nesse momento, todo mundo, dá para ver no vídeo, que todo mundo vai àquela muvuca ali. Naquele momento, você desfere um segundo golpe assertivo. Esse golpe que você acertou, qual foi a intenção ali naquele momento? Foi de
finalizar, matar a vítima? Qual era a sua intenção com o segundo golpe? Eu não tive nenhuma intenção de matar a vítima, doutor. A minha única intenção era que ele parasse com aquela agressão, com aquela atitude que ele teve. Estando só, ele tinha alguma coisa que garantisse ele. No momento em que você dá esse, pelo menos, segundo golpe que foi assertivo, você para e sai. Por que que você parou naquele momento? Senhor, eu não tinha nenhuma intenção de obter o resultado da morte do Nelson. A minha única meta ali era que parasse com aquela agressão para que eu e meu primo saísse ileso daquele lugar. Qual era a relação, ou qual é a relação que você tem com o Tiago? Desde pequeno, eu cresci com a minha avó, ele sempre ia lá em casa. Conheci lugares, viajei juntamente com a família do meu primo, juntamente com ele, senhor. Então, assim, somos primos, mas eu posso dizer que somos irmãos. Foi com ele que eu cresci. Quando eu passava mal na escola, era ele que me buscava. Quando eu estava atrasado para ir para a escola, era ele que me deixava na escola. Então, assim, se qualquer coisa acontecesse com meu primo aquele dia, eu iria carregar uma culpa pro resto da minha vida. Perfeito. Alguma pergunta? Vinícius, qual que é a diferença de idade entre você e o Thiago? Acredito que de uns 5 anos, Quantos anos você tinha na época? 20. Tem um rapaz Você se recorda do vídeo, um rapaz de mochila nas costas, boné preto? Me recordo, sim, senhor. Você conhece ele? Não, senhor. Foi perguntado para você na primeira audiência, pelo Dr. Walter. Claro que é uma possibilidade remota disso acontecer. Mas se você pudesse pedir perdão para a vítima, você pediria estar arrependido? Doutor, no meu primeiro depoimento da audiência de instrução, ele já se fazia ausente da audiência, mas mesmo assim eu não deixei de pedir perdão a ele e de deixar claro que eu não tinha nenhuma intenção de matá-lo. E se ele estivesse aqui agora, à minha frente, eu pediria perdão de novo. Eu orei muito a Deus para que aquela pessoa continuasse viva. Graças a Deus, eu estou aqui hoje. Meu primo pode estar vivo trabalhando, ele também está vivo trabalhando. E até hoje eu posso afirmar para o senhor que eu oro pela vida do Nelson. Então tá bom, Marcos. Obrigado, excelência. A defesa está satisfeita. Obrigado. Obrigado, doutores. Senhores jurados, tem alguma pergunta por escrito? É, Senhor Marcos, o senhor gostaria de acrescentar algo em sua defesa? Senhor, só que eu estou arrependido. Eu não tinha nenhuma intenção de matar o Nelson. É, é uma vergonha para mim estar aqui hoje. E eu garanto para todos vocês, eu peço uma oportunidade e que os senhores nunca mais vão me ver nessa cadeira aqui. Que eu não sou uma pessoa dessa índole, eu não cometo crime, não sou criminoso. Entendeu, senhor? E é isso. Tá certo. Agradeço seu depoimento. Declaro encerrado o interrogatório do réu. Oitiva da vítima Nelson Rosa Moreira dos Santos. Bom dia, senhor Bom Nelson. dia. Tudo bom? Tudo bem? Senhor Nelson, nós estamos aqui, o senhor está na qualidade de vítima nesse processo, né? Uhum. Estamos aqui apurando um fato que ocorreu no dia 22/11/2020, Uhum. por volta das 22 horas, né? EQNN
frente ao estabelecimento denominado Adega dos Amigos, em Ceilândia. Bom, não foi assim em frente, foi mais de um lado, você entendeu? Foi de um lado. Próximo, né? Desculpa. Entendi. Supostamente aqui consta um crime de homicídio tentado, né? Praticado pelo senhor Marcos Vinícius. Hum. O senhor poderia me esclarecer melhor o que aconteceu nesse dia? Excelência, eu não lembro muito, porque na hora do acontecido, eu sei falar alguma coisa, por causa que no dia que o agente me chamou na delegacia, eu vi um pouco das imagens. Então, eu sei falar alguma coisa por causa disso, mas no momento eu desmaiei e eu não lembro como começou, não lembro de nada. Tipo, se eu for falar como eu falei da primeira vez, né, que eu já tive outra audiência, se eu falar que eu lembro alguma coisa, eu estou inventando, porque eu me desmaiei e me lembro, sim, de um pouco quando eu cheguei, quando os bombeiros me socorreram. Desculpa. Não tem problema nenhum. Pode Aí, ficar calmo. Se o senhor quiser uma água. já no hospital, eu entrei em parada cardíaca e eles me reanimaram, né? Quando eles me reanimaram, quem me falou isso foi até o médico que me operou. Eles falou assim, eu me lembro que eu me levantei e eles falou assim, que homem forte, tá morrendo, a gente reanima ele, ele levanta como coisa que não aconteceu nada. E naquela hora ali foi pro médico, tava do lado, né? Tentou me salvar. E acho que precisavam ter de alguma assinatura da família para fazer a cirurgia, você entendeu? E ele me socorreu. Então, depois que eu me recuperei mais um pouco, o médico que fez a cirurgia me perguntou se eu lembro disso. Eu falei, uma lembrança muito pouca, mas eu lembro. Que eu me levantei e fiquei olhando pro tempo, você entendeu? Vamos desde o início. O senhor estava nesse local, né? Que é um bar, esse local, esse estabelecimento? Ó, nesse local tem uma distribuidora e tem a Casa Lotec, e tem uma padaria, e tem um mercado. Fica uma distância de longe de casa, acho que menos de 200 metros. Lá é onde eu tomo o meu café. De manhã eu costumo ir tomar meu café, ficar sentado, conheço todo mundo ali. E era o meu ponto que quando eu não tinha nada a fazer em casa, eu ia para ali falar com os amigos e ficar, você entendeu, por ali. Entendi. E nesse dia era por volta de que horas? Foi? O senhor estava sozinho? Eu estava sozinho, sempre eu gosto de andar sozinho, sempre eu não gosto muito de Era por volta de companhia. que horas, mais ou menos? Foi por volta de entre de 7 para 8 horas. Certo. O senhor não se recorda do momento em que o senhor chegou a conversar com alguém naquele. Oh, eu não me recordo, porque, tipo assim, como eu te falei, né, no momento em que eu vi as imagens, eu acho que nas imagens tá aí, eu levo minhas mãos no rosto, assim, umas 2 ou 3 vezes que eu vi as imagens. Ali eu tô pedindo paz, que foi o que eu fiz, pelo amor de Deus, me deixe em paz. Eu acho que porque não tem um áudio, né? Mas eu acho que eu tô falando isso, mais ou menos por aí. Mas não teve jeito, aconteceu. Entendi. Como eles, além de me acertou um golpe debaixo do peito e dois pelas costas. Mas os das costas não penetrou por causa que eu acho que deve ter barrado de algum osso. O senhor se Mas recorda quanto? eu tentei aqui do raio-x, a foto do meu pulmão, como é que ficou, como é que tirou parte do meu fígado, parte do pulmão. E da cirurgia, se você autorizar que eu mostre para você. Isso. Não, eu ia fazer uma pergunta nesse sentido. O senhor se recorda quantos golpes foram? Foi 3, 2 nas costas e um aqui debaixo do peito. Entendi. O senhor conhecia o Marcos Vinícius? Foi? Conhecia o Marcos Vinícius? Conheci eu não Não, conheço. né? Talvez se me conhecesse não tinha feito, não tinha acontecido. Entendi. Quero saber se o senhor passou quanto tempo no hospital, na UTI, quanto tempo foi? Excelência, eu posso falar para vocês que eu estou aqui pelo milagre de Deus, porque pela gravidade que foi, eu peguei 15 dias de UTI e mais uns 4 dias de recuperação ali naquela sala de recuperação. Aí o próprio médico falou, no meu caso, como é que diz? Para mim ter saído daquela, eu tinha que pegar no mínimo de 3 a 4 meses de hospital.
e com 15 dias eu já estava, ele me deu alta. Mas nesse caso, assim, me deu alta, eu voltei para casa. Com 2 dias depois, eu tinha que voltar ao hospital para pegar o resultado de alguns exames. Quando eu cheguei lá, a médica queria deixar eu internado de novo, mas acho que eu fiz uma coisa até errado. Foi na época que o Covid estava bem pegando mesmo, e eu tinha medo naquela situação. Se eu pego o Covid, tinha sido pior para mim. Aí a médica falou: Nelson, você vai fazer aqui um exame de sangue e vai bater um raio-x para mim ver. Eu peguei, fui, tirei o raio-x primeiro e fui fazer o exame de sangue. Deu problema, um sistema fora do ar para pegar o resultado, né? Demorou ali por volta de 1 hora e meia. Eu fui e perguntei ali para no lugar que eu fiz o exame, me desculpe, estou um pouco nervoso. Aí ele falou assim que ia demorar porque o sistema estava fora do ar. E naquilo eu estava com muito tempo, eu não estava sentindo bem, né? E a médica falou que eu ia, aquilo que ele mandou para é, é, fazer o exame de sangue e tirar o raio-x, né? É. Ele falou: você vai ficar internado, Nelson. Você vai ter que ficar internado. Sua situação não tá boa. Você tá muito amarelo, você tá suando demais. Então, deixa eu ver se eu entendi. Foram 10 dias na Não, UTI. 2 dias depois que eu recebi alta, que eu voltei para pegar o resultado do exame, ela para Aí a outros médica exames. gostaria de internar o senhor novamente, o senhor não, Que não aceitou. foi, eu acho que eu não fiquei internado, como eu te falei, né? Foi na época que o Covid tava demais. Entendi. Aí eu fiz tirei o raio-x e não voltei mais na médica. Dali eu fugi para casa. E senhor. Aí eu passei mal em casa por Uhum. volta de 2 semanas, passando muito mal, mas graças a Deus eu me recuperei. Esses fatos ocorreram em 2020, né? Uhum. E eu queria saber do senhor, hoje em dia, o senhor ainda sente alguma coisa? Eu sinto, às vezes, assim, quando eu sinto um pouco de cansaço, eu não sou mais o Nelson que eu era, assim, eu sinto, assim, falta de energia, uma fraqueza. Uhum. Falta de ar? Às vezes, sim, quando eu sinto falta, assim, eu pego alguma coisa mais A pesada, sua às cirurgia. vezes eu sinto falta de ar, quando eu gripe, inclusive mesmo, eu estava tão ruim, eu tomei bastante remédio, eu estava até rouco, minha voz estava muito ruim, e para mim poder vir hoje, você entendeu? É assim, quando nas crises, quando eu tenho algum sintoma de gripe e tudo, eu sinto muita falta de ar. Uhum. Tá certo, senhor Nelson. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, ele fará algumas perguntas e depois os advogados da defesa, tá? Então, com a palavra, o doutor Kleber. Obrigado, doutor. Nelson, tudo bem? Meu nome é Kleber, eu sou promotor de justiça. Queria só alguns esclarecimentos. Você já falou que não lembra bem É do que isso mesmo, é aconteceu. tipo assim, como eu te falar, se eu falar que eu lembro muito de alguma coisa assim, eu tô inventando. Não, Sempre eu tranquilo. gosto de falar A a gente quer verdade. só o que você lembra mesmo, Aham. entendeu? É, Você estava armado naquele dia? Não, Você anda armado, costuma andar armado? tava não, Não anda armado, né? não, É, Então, naquele dia, você não fez, não pegou em nenhuma arma, nada, nada, né? nada. Você já falou que não conhecia o Não conhecia, acusado não conhecia. e conhecia o outro rapaz que brigou com você, que Também não, também não conhecia aquelas pessoas, né? não conhecia nenhum dos três, que foi que eu fui, eles começaram a me atacar em três. Um de um lado, outro na minha frente, o outro do outro lado. Aí num momento, assim, não sei se eles me atacou, eu levei algum golpe pelas costas, não sei, eu me arranquei. Aí começou aquele empurra, isso eu vi nas imagens, né? Aquele empurra, 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 e eu não sabia quem era, quem queria me ofender, quem era que queria que estava tirando, você entendeu? Entendi. Então, pelas imagens, eu analisei mais ou menos isso. Entendi. A gente tem as imagens aqui, depois mostrar para os jurados direitinho, mas só para afirmar isso, o senhor não estava com arma nenhuma, né? Tava não, Nem costuma usar arma, nem estava com arma, é isso? não uso lá. Certo. É, Nem conhecia aquelas pessoas, como o senhor falou. O senhor teve despesas financeiras por conta dessas lesões sofridas? Eu tive, porque no momento eu estava trabalhando, que eu sou empreiteiro, mexo com obra, anteparei a obra que eu estava fazendo, e
Voltei a fazer alguma coisa depois de 6 meses, 6 7 meses. meses, por aí. Então, durante uns 6 meses, o senhor ficou sem poder trabalhar, é isso? Isso. E como que o senhor ficou? Eu tenho Sim. família, amigo, me ajudava, né? Teve ajuda de outras Teve ajuda pessoas, de então? parente, de irmão, parente. Entendi. É, em algum momento, o acusado ou alguma outra pessoa da família procurou o senhor para tentar, para ajudar, para contribuir financeiramente com alguma coisa das despesas que o senhor estava tendo, alguma coisa assim? Do acusado? Sim. Não, não. Eles não procuraram, Eu não procurei, nem ninguém também me nem procurou. de forma alguma procurou o senhor para tentar amenizar esse Não. prejuízo, não, né? Certo. Ah, o senhor pode só apontar para os jurados onde foram os locais onde os golpes foram efetuados? Os locais das facadas? Só mostrar para os jurados. Eu posso mostrar? Pode, Pode por tirar a favor. camisa? Bom, Se o senhor não se eu constranger, tenho... eu pedi para o senhor mostrar, assim, somente os locais onde foi, mas se o senhor quiser mostrar também, porque não tem fotos nos autos, né? Não, porque um pouquinho debaixo do braço, a cirurgia foi de um lado aqui, mais ou menos aqui. Esse foi o pior, né? Esse foi o pior. Que foi o que E o da atingiu. porta foi um negócio assim de 3 pontos, mas não deu para mim ver, mas eu sinto um buraquinho nas costas e quando eu passo a mão assim por trás eu vejo. Foram 2 nas Mas foi costas, é isso? mas não penetrou por causa que ele deve ter barrado em algum osso. Sei. E o pior que teve foi esse que O foi. pior desse que foi, que pegou, que atingiu o pulmão e o fígado. Pois é, o senhor falou no seu depoimento. é, O senhor teve que tirar alguma parte do pulmão, alguma parte do fígado, alguma coisa assim, em cirurgia, alguma coisa assim? Como é que é? O senhor perdeu alguma parte do pulmão, alguma parte do fígado? Perdi, por isso que eu quero mostrar a foto do meu pulmão. Tem um raio-x aqui, se vocês quiserem ver como é que ficou. Tem aqui a foto do raio-x do pulmão e do fígado Eu não. e da O cirurgia. Ministério Público não só põe de jeito nenhum. Se a Perdi defesa sim. só põe, mostrar, não consta dos autos, assim, porque ele não juntou na Sim, época. sim, sem problema. Sem Pode, problema, sim. se Pode, quiser sem problema. mostrar, assim, doutor, tudo bem? Sim, Defesa tudo bem. concorda? Posso mostrar? Eu tenho aqui no celular. É uma foto, senhor Nelson? Poderia enviar Esse no lado aí, WhatsApp, eu tá? acho que dá para ver daí. O importante é os Eu jurados. posso chegar e entregar o celular para. Pode. Pode mostrar para os jurados, né? Sim. Mostrar. Ó, tem três. Tem o do pulmão que ficou e da cirurgia. Você abre e passa. Viu? Aí tem 3 fotos da cirurgia também. Seu Nelson, eu agradeço demais a Não, sua colaboração, viu? excelência, eu posso falar que eu estou aqui por um milagre de Deus. Eu acredito. E foi assim, uma recuperação muito rápida, que depois da cirurgia eu inchou muito, as minhas pernas inchou tudo. Eu escutei a minha irmã ali conversando com o médico, mas eu estava consciente, né? Eu estava na UTI, mas eu estava consciente. Que minha irmã perguntou para o médico se eu tinha alguma chance de vida. O médico falou, Deus faz milagre. Eu acho que ele pegou uma infecção e ele inchou demais, está muito inchado. As pernas dele, como é que tá? Ele estava assim, dessa altura. E falou assim, doutor, ele bebeu. O médico, eu escutei, o médico falou, não, no laudo dele aqui não consta álcool. E uma coisa que pode ajudar ele muito, ele nunca fumou na vida dele, nunca usou droga, e tem um bom tempo que ele parou de beber. Esse bom tempo já tinha 2 anos que eu tinha parado de beber, Entendi. entendeu? E agora dia 2, assim, faz dia 2 do mês de janeiro, completa 6 anos que eu parei com bebida. Então, nessa que eu posso, graças a Deus, você entendeu? Então foi isso que o médico falou que podia me ajudar muito. Eu nunca tinha fumado, nunca usei drogas, essas coisas, e tinha um bom tempo que eu parei de beber. Mas ele falou assim,
naquele momento que ele falou assim, mas Deus faz milagre. Naquilo eu estava consciente, a minha irmã chorando ali do lado, né? Mas depois eu falei para ela, veio assim uma reação, eu fiz assim que eu estava bem. Ele não fez com a mão assim, 3 vezes. Que é com 15 dias eu ia para casa, com 15 dias eu estava em casa. Graças a Deus, graças à intervenção Eu médica. agradeço a Deus todo dia por eu estar aqui. Bom, no momento eu nem queria estar aqui, eu quero esquecer. Mas é preciso, a gente precisa ouvir o senhor aqui para a gente esclarecer os fatos direitinho e efetuar a responsabilização conforme o direito, tá? Conforme a justiça. Muito obrigado ao senhor. Eu não sei se a defesa tem alguma pergunta. Tem sim, excelência. Posso? Pode falar. Bom dia a todos. Bom dia, seu Nelson, tudo bem? Bom dia. Seu Nelson, eu sei que é ruim ficar se recordando de uma situação dessa. Eu sei que é extremamente ruim. As minhas perguntas são extremamente processuais e o meu lamento pelo ocorrido e a minha alegria pelo senhor ter estar aí, né? Vivo, graças a Deus, e agora acredito com saúde. Seu Nelson, como eu disse, eu preciso fazer algumas perguntas. O senhor disse que não se recorda do que aconteceu. Não, não se recorda, né? Porque eu desmalhei, isso aí, e não lembro de muita coisa, como eu falei, né? Eu estou repetindo a mesma palavra. Senhor Você Nelson, tem que analisar. senhor Nelson, Fala. só fale no Tem microfone. que, tem que analisar pelas imagens. E Entendi. as imagens estão muito claras. Perfeito. O senhor consegue se recordar, talvez, sei lá, 10 minutos antes, 20 minutos antes, ou o senhor não se recorda de fato de absolutamente nada e somente Acho do que viu no vídeo? que por volta de meia hora, uns 40 minutos antes, eu não recordo. O senhor se lembra quando chegou na distribuidora? Lembro, não. O senhor não se recorda nem quando foi para a distribuidora, então? Eu não me recordo, né? Eu dei um apagão, eu não me recordo. Tá. Tem alguns depoimentos, inclusive do dono da, perdão, de uma testemunha sigilosa. Ele disse que o senhor era um cliente da distribuidora e que costumava beber lá corriqueiramente. Deixa eu só finalizar. E Bom, diz que, deixa eu só finalizar a pergunta. E diz que o senhor ficava meio alterado quando bebia. Isso de fato acontecia ou não? não aconteceu porque, tipo assim, a bebida que eu consumi esse dia, eu não tenho aqueles copinhos de, como é que chama, Guarani, e tem gente que é tipo um refrigerante, mas é tipo assim, ele é mais fraco do que um Red Bull. Perfeito. Isso eu tomei, eu acho que eu não tomo muito ele, né? Porque, tipo assim, o máximo que eu tomo é um copinho, dois. Essa bebida eu consumi. O senhor não se lembra, então, de ter Eu consumido, me lembro que sempre eu consumi essa bebida. o senhor não se lembra de ter consumido álcool absolutamente nenhum. No dia do Com- com- ocorrido, já tinha 2 anos que o senhor tinha parado de beber. 2 anos que eu tinha parado. Perfeito. Excelência, E- eu tenho uma imagem, só queria mostrar para ele, o senhor permite, doutor? É do vídeo. Do vídeo? Pode ser. Pode. Pode compartilhar o ID, doutor? O ID eu não me recordo, excelência, mas é Ah. a única mídia, a Você primeira pode- mídia que tem Se dentro for dos autos. o vídeo, é o que eu mostrei. Eu falei o ID para. Na verdade, é uma imagem, doutor. Imagem? Não, é o vídeo congelado. Ah. Isso. Entendi. Do relatório, investigação, alguma coisa assim, que tem lá o videozinho. Isso, Tem o vídeo congelado. é o vídeo. Não, não, não. Na verdade, é o próprio vídeo mesmo, mas eu paro o ID vídeo. do vídeo, porque eu tinha passado o ID do vídeo já. Aí se eu lembro em quantos segundos, né? 7 segundos. Isso. Parando em 7 aí. Eu não tô reconhecendo, não. Tá longe. O de chapéu acho que sou eu. Não, tô vendo bem, tô. Tá de trás lá, tem outra pessoa na frente, eu não tô. Deixa eu ver. Não, o chapéu, eu tô não tô divulgando direito. Pode ir lá pertinho, sem problema. Só para o senhor confirmar se o senhor é aquele de chapéu lá.
Para direito, por favor. Carro lá atrás é o máximo. É o senhor. Doutor, eu só peço que depois o senhor refaça as perguntas no microfone. No microfone. Por causa da gravação. Só um pouquinho. A imagem é muito. Bom, que a mão do seu carinho pegar. É um Guaraná Mix, como o senhor falou? É sim. Ou é um copo plástico grande? Eu não tô dando para mim ver, como eu tô te falando. Eu não me lembro do. Pode. Sem problema. Pode mostrar. Se é a imagem mesmo, pode. Esse copo. Eu acho que sim, é sim. É o quê? Um Guaramite. Guaraná Mix. Guaranamite. Eu Entendi. chamei pro Guaramite. Pode mostrar para o senhor? Essa imagem, só mostra. Pode. Tranquilo. Isso. Perfeito. Bom, a minha percepção? Claro. Isso. Bom, é como eu tô te falando, certo? Eu tô vendo as imagens, mas aí eu tô vendo, como eu te falei. Microfone. Microfone. Como eu te falei, eu não lembro sim de nada desses momentos aí. Eu sei falar alguma coisa que eu vi algumas partes das imagens. Quando fizer. Entendeu? Então, vou só recobrar as perguntas para ficar gravado. O senhor se reconhece, então, na foto? Ou na imagem do vídeo Na congelado? imagem sou eu, sim. É o senhor? Sou eu. O senhor reconhece que aquele copo ali é um copo ou uma garrafa de Guaramix? Parece que é um copo. Parece ou é um É um copo? copo, né? Tô vendo as imagens ali copo. que é um copo. Aquele líquido que está lá dentro, o senhor se recorda do que seria? É como eu tô te falando, eu costumo, quando eu bebo alguma coisa, eu costumo tomar um Guaramita, um Guaraná, vamos supor, Perfeito. de vez em quando, um Red Bull, de vez em quando eu tomo. Mas bebida assim que tem álcool mesmo assim, eu parei. Eu não Entendi. bebo. Então, como eu tô te falando, dali eu tô vendo as imagens, eu posso falar alguma coisa, como nós estamos vendo. Eu não me recordo se pode ser se foi uma água, o que é que tudo. Porque nas imagens, eu tô falando alguma coisa sobre o acontecido, por causa que eu assisti um pouco das imagens. Então, eu não lembro de muita coisa. Se eu repito a mesma palavra que eu falei ainda agora. Se eu falar alguma coisa acusando, vamos supor, eu estou inventando, porque eu não lembro, porque eu desmalhei e durante um tempo eu não me recordo. Perfeito. Seu Nelson, Oi. a minha última pergunta. Hum. Tinha uma moça lá, vai ficar difícil porque, de fato, o senhor disse que não se lembra, mas o senhor se lembra de uma moça que estava na distribuidora? Desse momento lá, eu não lembro. O senhor não lembra de absolutamente nada? Não lembro. Eu não lembro. O senhor soube dos comentários, e aí se o senhor fale, se o senhor se recordar, obviamente, pode ser que dê um lapso de memória, se o senhor consiga se recobrar, de que nos autos, alguns depoimentos disseram que o senhor, e eu falo isso com todo respeito, se o senhor chegou a ficar com gracinha com alguma moça que estava no estabelecimento. O senhor se recorda disso? Recordo não. Não se recorda? Não recordo. Entendi. A última pergunta. Muitas vezes, e o que acontece, que pode ter, que eu já tive sabendo no comentário, que teve quase de ciúme. Muitas vezes, quando eu estava com aquele chapéu, que as imagens ali não tá muito boa, mas ele é um chapéu bonito. Depois do acontecido, eu mandei pro meu irmão lá na Bahia. Entendi. Muitas meninas me pediam para tirar foto com ele. Deixa eu tirar uma, porque aqui em Brasília ninguém usa, né? Poucas pessoas que usam, e de vez em quando eu usava ele. Então, muitas pessoas me pediam para tirar, me pediam para tirar foto. E eu tirava foto comigo, eu tirava foto, tudo com chapéu, né? Entendi. Talvez isso pode ter ocorrido algum ciúme, alguma coisa assim. O senhor se recorda se alguma moça nesse dia pediu para tirar foto com o senhor? Não, Não se recorda. não. Tá. E o senhor tem uma pergunta bem personalíssima, né? Mas qual a altura do senhor? 1,84 m. Quase 1,90 m. Não, 1,86 m, desculpa. 1,86 m. Uhum. Tá ok.
Seu Nelson, eu agradeço, senhor, muito obrigado. Sem mais silêncio. Obrigado. Senhores jurados, os senhores têm alguma pergunta? Peço que faça por escrito, tá? Não? Então, não tem perguntas. Senhor Nelson, agradeço sua presença. Fique com Deus. O Obrigado. senhor tenha a recuperação completa. Depoimento da testemunha Tiago Souza da Silva. Bom dia, senhor Tiago, tudo bem? Bom dia a todos. O senhor tem algum vínculo de parentesco com Marcos? É Isso, meu primo. seu primo, né? Certo. Seu depoimento será na condição de informante. Com a palavra o Ministério Público, Dr. Kleber. Obrigado, doutor. Tiago, né? Isso. Bom dia, Tiago. Bom dia. Você é primo do Marcos Vinícius, não é isso? Você foi àquele local, a distribuidora, junto do Marcos Vinícius naquele dia? Aquele dia nós encontramos, vamos parar lá. Foram para lá, né? Além de você e do Marcos Vinícius, quem mais estava com você? No tempo eu tinha uma namorada, né? No tempo tinha uma namorada junto comigo. Como que era o nome da namorada? Era Letícia. Letícia. Então estavam você, a Letícia e o Marcos Vinícius lá na distribuidora. Isso. E você conhecia a vítima, esse rapaz chamado Nelson? Não, Nunca tinha visto. não. Certo. O que foi que aconteceu naquele dia, então, entre você, o Nelson, o seu primo Marcos Vinícius? Só pra gente, por favor. Excelência, pela ordem. Eu só vou pedir para ele entrar em um outro momento, o acusado, pode ser? A doutora Camila está levando a vestimenta civil para ele. Tá. Obrigado. Obrigado, excelência. Pode voltar com ele. Então, o que aconteceu naquele dia, naquela noite lá na distribuidora? Naquela noite, no caso, nós subimos lá para essa distribuidora. Aí, se eu não me engano, era um carro preto que esse cara tinha. Aí, até então, nós chegou lá na distribuidora, tava lá todo mundo lá, bebendo, né? Aí, esse cara passou, aí ele encostou o carro lá na frente da distribuidora. E daí, do jeito que ele desceu lá, do que eu me recordo lá, ele desceu meio que brabo, meio que pegando na cintura essas coisas. Aí, enfim, aí tô lá conversando, ele começou a mandar beijo lá e piscar pra essa minha namorada, entendeu? Aí foi na hora que falar com ele, ele pegou, ele já me deu um tapa, já me empurrou, já me deu um tapa. Aí foi na hora dessa confusão toda aí que aconteceu. Sei. E o Marcos Vinícius estava onde nessa hora? Estava junto de você, perto de você? Nessa hora não, nessa hora onde aparece ele lá na hora lá. Na hora tava eu e outro rapaz conversando. Aí ele tava por perto, no caso, Por perto. que eu tava conversando com outro conhecido. Uhum. Aí foi na hora que aí foi falar lá e que esse Nelson aí veio pra me bater. Foi na hora que ele apareceu. Que Ele eu vi apareceu. O senhor viu o Marcos Vinícius efetuando algum golpe na vítima? Não, porque até então, na hora da muvuca lá, eu não vi. Do jeito que da hora que eu saí fora, ele tava lá, de pé normal. O senhor não viu nenhum golpe, então? Não, na hora lá eu não vi golpe de nada. Nenhum golpe, né? Na hora da confusão lá, o cara ficou lá de pé e tal, que aí separou toda a briga, aí eu Entendi. saí fora. E Não cheguei a brigar com ele. então o senhor não soube naquele momento que ele tinha lesionado a vítima, não? Não soube. Foi? Doutor, eu vou pedir, já que ele falou que não viu no vídeo, se pode colocar o vídeo para Pode compartilhar. a gente mostrar para ele, ver se quem que ele era, quem é ele na coisa, para ele se identifica ou não no vídeo, ver quem que é o Marcos Vinícius, quem que é
A gente tem um vídeo aqui do fato, um vídeo até com uma qualidade muito boa, não é muito normal a gente ter um vídeo com uma qualidade tão boa. Pode pausar um pouquinho? Você sabe me dizer quem é você ali entre aquelas pessoas, se você tá ali? Tô. Eu sou de boné lá, ó, conversando De com o boné? cara lá, ó. Tem dois de boné, mas você é o de boné. O que tá conversando com o chapéu. De É o chapéu. boné escuro? De Você chapéu. é esse aqui, de boné escuro? Isso, isso. Tá. Esse aqui, quem que é? Esse aí é o Marcos Vinícius. Então o Marcos Vinícius estava do seu lado aqui, né? Pai, nessa hora tava isso. Certo. E esse rapaz aqui, quem que é? Aí esse aí eu conheço ele como gordinho. Conhece ele como Gordinho? Isso. É? Só como gordinho mesmo. Certo. E aí, quem que é sua namorada? Essa aqui? Isso. Essa aqui, né? Era, né, minha namorada? E vocês foram então conversar com a vítima, é esse aqui que tá de chapéu? Isso, Vocês foram falar com a vítima Isso. aqui, né? Chegou naquele carro preto Você lá. pode soltar o vídeo, que ele falou que não viu nenhum golpe. Aí eu quero ver se ele consegue enxergar algum golpe agora. Aí você bateu aqui nele, né? Não, aí foi a hora que eu chamei a atenção dele, que ele falou, aí que ele... Não, peraí, só um minutinho, volta só um pouquinho. Isso aqui você não bateu no ombro dele aqui, não? Aí bati no Aí, ó, ombro, isso. bateu no ombro 2 vezes. Aí você vai e ele tá parado lá, né? Certo. E esse aqui é o Marcos Vinícius, não é isso? Você tá aqui, tá? Vamos ver se você consegue enxergar algum golpe ali. Ele tá com a mão na cintura, o cara, ele levantou. O Marcos Vinícius tá com a mão na cintura. Aí. Agora, Foi essa hora. 1, 2. Você não viu esses golpes? Então, Não. e esse último agora que ele vai dar e você que Eu- tira ele? Você quem tirou ele? Você não viu também? Não, eu tinha visto ele caído no chão. Eu não tinha chegado a ver. Volta só um pouquinho, só para ele. Porque no vídeo aqui, aparentemente, ó, ele caiu e o Marcos Vinícius vai dar outro golpe. E você tira ele do meio, ó. Você segurou o Marcos Vinícius. Então você não viu quando ele foi desse golpe. Não, pra mim que não tinha sido facão lá, ele levanta, ó. Ele ainda levantou nesse. Ele leva normal, tem pessoas que levam 5 tiros, 6 tiros e continuam. Então, mas eu na hora lá que não tava bêbado, eu nem tinha prestado atenção que tinha sido a facada. Então você não tinha notado que ele tinha dado golpe. Então, Não, que ele ainda levantou lá na hora. Entendi. Eu não tenho pergunta mais não, doutor. A palavra defesa. Obrigado, excelência. Bom dia, Tiago. Bom dia. Tiago, você disse que ele chegou e estacionou o carro em frente da distribuidora e como foi que ele saiu? Não entendi. A vítima. Eu não vi ele saindo. Eu lembro dele, na hora que ele chegou, estacionou o carro. Na hora que ele saiu do carro, agora há pouco, o senhor disse que ele é como que se tivesse a impressão de estar armado, ou pelo menos querendo passar essa impressão de que estaria armado? Certo, foi né, nesse momento aí. Como foi? Ele chegou, aí ele ficava olhando, aí ele abriu o porta-mala do carro com som. Aí foi nesse momento, aí ele levantando a calça, aí sentou lá, começou a mandar o beijo lá pra menina e pá, mexendo com a menina. Quando ele chegou, o som do carro dele estava ligado ou estava desligado? Ele botou pra tocar. Botou para tocar? Uhum. Muito alto, pouco baixo, só para vocês? Não, alto. Era bastante som o carro. Ele botou lá o som, chegou, aumentou o som lá, sentou lá naquela mesa lá que tava lá. Aí foi desse momento aí, não foi muito tempo, não durou muito tempo. Foi que aí ele começou. Você lembra qual era o carro? Se eu não me engano, era um Astra preto. Excelência, pode só congelar essa imagem, por favor? Carro. Dá para ver ali atrás, Tiago? Então, olha lá, é aquele carro preto lá, ó. Aquele somzão lá, ó. Aquelas cores ali, tudo ali é som. É. Então ele chegou e colocou e desceu, segundo você, supondo ou querendo passar a impressão de que estaria armado. Isso. Ele chegou já se impondo. No caso, ele chegou sozinho, bêbado também, né? Tava bêbado e já chegou e aí ligou o som, sentou lá. Aí até então foi que aí começou esse fato. Entendi. A sua esposa, namorada na época, tinha quantos anos? Na época, isso foi 2020. Eu tinha 19 anos. 19. Entendi. Você está bem próximo a ele ali. Tô. E
tem um objeto em cima da mesa. Não sei se você vai se recordar, só se você se recordar. Esse objeto, se for possível, doutor, só parar nesse objeto ali para a imagem ficar no objeto, para ver se dá para ver. Isso, acho que ali dá para ver. Você consegue visualizar aquele objeto em cima do tambor ali, Eu da acho mesa? eu acho que aquilo lá era o copo da cachaça dele. Quando você fala cachaça, você fala cerveja, pinga, o que seria? Eu não sei o que ele tava bebendo, né? Aí era um copo que aí era dele. Esse copo era dele. É. Entendi. Quais eram as supostas gracinhas que a vítima jogava aí para sua esposa, para sua namorada? Foi nesse caso, ela tava atrás de mim aí, na história eu não tava do lado dela. Aí foi na hora que aí ele começou, ele viu eu chegando até ela, porque eu cheguei, dei só um beijo, aí tava lá conversando com esse gordinho aí na hora. Aí foi na hora que ele começou, aí ele botou o som, aí começou a piscar lá pra ela, aí mandar esse beijo. Aí foi que eu fui falar pra ele, aí foi na hora que ele começou na ignorância dele aí, e levantou, e já me empurrou. Ele é maior que eu, viu meu tamanho. Você tem, você tem quanto de altura? Eu tenho, se eu não me engano, 1,68. 1,68. Ah, 1,68 e 70 por aí. você chegou a conversar com o Vinícius, né? Que estava com você? Chegou a conversar a respeito se, de fato, vocês tiveram essa percepção, essa impressão de que ele estaria supostamente armado? O, Toto, o gordinho de vermelho, e aí teve outro de mochila ali que você viu, eu nem conheço também. Foi na hora que ele ainda falou: será que esse cara tá armado? Aí o cara pegou e já sentou. Ele só chegou, aí levantou mais as calças, aí todo tempo olhando pra gente. Aí ligou o som, sentou lá e foi daí que ele começou a mexer lá com a menina. Aí eu fui até ele para falar com ele. Entendi. A promotoria fez uma pergunta se você tentou parar a ação do acusado, do Vinícius. Você tentou parar a ação dele? Não, pô, na hora ali que ele caiu, porque até então eu sempre fui um cara tranquilo, nunca fui de briga. Até então era pra ser tudo separado. Pode ver que eu não dou um murro nele nem nada. Na hora que ele cai lá, cai vai pra fechar todo mundo. Assim, no cara, aquele momento ali eu só falei: sai, sai, sai. Aí, no caso, aí Vinícius foi para um lado, nenhum mais entrou aí na confusão. Esse mesmo de mochila aí, eu nunca nem tinha visto aí, ó. Aí ele viu lá na hora, no momento que ele tava. Perfeito. Você e o Marcos Vinícius, vocês são primos. Estamos. Qual a relação de vocês dois? Desde cedo, desde novo, qual a relação que vocês têm? O Vinícius sempre foi criado lá junto comigo, lá em casa, com minha mãe, meu pai. Sempre foi um moleque bom. Sempre foi criado com a gente, igual meu irmão. Quem de fato criou o Vinícius, além da ajuda aí da sua mãe, enfim, dos outros irmãos, quem foi que de fato criou o acusado, já que você o conhece? Minha avó, Sua avó? minha avó. Minha avó e meu avô. Perfeito. Vinícius trabalhava, o que ele fazia da vida? Você se lembra? Trabalhava, teve um tempo que eu estava trabalhando no açougue, trabalhando um tempo no açougue. Dos outros que eu vi ele fazer era negócio de diária, né? De ajudar, de ser ajudante. Vinícius já foi do Exército, da Aeronáutica, da Marinha? Já sim também. Já, Ele serviu um tempo. o quê? Exército. Ele serviu o Exército? Serviu no tempo. Porque ele ia todo dia lá, não sei se enganjou o que fala, né? Mas ele trabalhou lá no Exército por um tempo. E no seio familiar, Vinícius era uma pessoa carinhosa, atenciosa, ajudadora ou era problemático lá no meio da família? Como é que era? Não, o Vinícius sempre foi uma pessoa tranquila. Sempre se deu bem com todo mundo da família. Sem tirar ninguém. Entendi. Meus companheiros, alguma pergunta? Tiago, muito obrigado. Sem mais. Doutor, já encerrou essa parte. Obrigado. Jurados, tem alguma pergunta por escrito? Não?
Então, declaro encerrado o depoimento da testemunha. Tenha um bom dia. O senhor está dispensado, senhor Thiago. Bom, obrigado. Pode sair? Pode sim. Depoimento da testemunha Belchior de Jesus. Bom dia, senhor Belchior. Tudo Bom bem? dia, Excelência. O senhor tem algum vínculo de parentesco com Marcos Vinícius? Sou primo de terceiro grau. Primo de terceiro grau. Tá certo. O senhor vai prestar o depoimento na condição de informante com a palavra defesa. Obrigado, Excelência. Bom dia, Belchior. Tudo bem? Bom dia, tudo ok? Belchior, você não conhece dos fatos, mas é apenas para falar a respeito dessa questão social da vida do Marcos Vinícius. Você poderia declinar como é que seria essa vida social do Vinícius em relação ali ao seio da família, se você conhece alguns amigos, colegas dele, enfim, qual seria aí essas ações que, na sua percepção, do Marcos Vinícius no seio familiar, na questão da sociedade, o que você poderia nos informar a respeito disso? Sim, Vinícius sempre foi uma pessoa muito boa, um menino muito bom, estudioso, um menino trabalhador, serviu um tempo no exército. Então, assim, o que eu tenho a dizer sobre ele é que sempre foi um menino muito estudioso, um menino muito educado, muito alegre, uma pessoa sensacional. Assim, na rua todo mundo gosta dele, na quadra todo mundo gosta dele. Então, assim, é uma pessoa excepcional. Vinícius é muito gente boa. Você sabe quem criou o Vinícius? Como é que foi essa criação dele? Você sabe a respeito disso? Sim, ele foi criado pela avó e alguns tios, e assim, sempre bem educado, uma criança bem educada. Sabe se o Vinícius tem filhos? E se souber, qual o tratamento que ele dispensa aí à sua filha? Sim, ele tem uma criança, uma filha, assim, ele sempre cuidou muito bem da criança, sempre ajudou em todos os seus, ali, as suas necessidades, assim, pelo que eu sei, é uma pessoa, assim, que cuidou muito bem da sua filha. Essa época que você disse que ele serviu o exército? Sim, ele serviu o exército durante. Eu não vou me lembrar o tempo, mas ele serviu durante o período, acho que o período normal do que serve lá, se não me engano, um ano ou talvez mais. Eu não- Correto. Logo após a sua saída do exército, você disse que ele fazia o quê? Era bico? O que que ele fazia? ele sempre trabalhou, né? Eu lembro que ele trabalhava em uma açougue, eu lembro que ele trabalhou em alguns outros lugares. Eu não vou me lembrar assim quais são os lugares, porque assim, a gente não é tão próximo. Mas eu lembro que ele sempre estava trabalhando. Perfeito. Eu estou satisfeito, Excelência, sem mais perguntas. Obrigado, doutor. O Ministério Público tem pergunta? Sem perguntas, doutor. Os testemunhas têm alguma pergunta por escrito?
Certo. Nós temos aqui uma dúvida. A testemunha está relatando, né, que o Marcos Vinícius tem um bom relacionamento no meio social. A, a dúvida que ficou para os jurados é no sentido de que, perguntando se o Marcos Vinícius se envolvia em alguma briga, já que ele estava portando uma faca durante o acontecido. O senhor tem conhecimento das brigas que o senhor Marcos Vinícius já, uma vez na sua vida, já se envolveu? Não, Excelência, assim, ele sempre foi uma criança muito alegre na rua, sempre brincalhão, sempre gosta muito de brincar com as pessoas. Então, assim, eu não sei dos fatos, do que aconteceu realmente, né, nesse processo, mas, assim, como conduta social dele, assim, é exemplar. Assim, eu posso dizer afirmar com toda certeza que é uma criança muito alegre, um pai muito cuidadoso, assim. Assim, nunca vi falar que teve brigas ou que ele fez algo de errado. Uma pessoa O muito. senhor também não tem conhecimento de que, nesse dia dos fatos, ele não estava sendo ameaçado por ninguém? Não, não tenho conhecimento, Celeste. Jurados, tem mais alguma dúvida? Então, declaro encerrado o depoimento da testemunha. Agradeço, senhor Belchior. Tenha um bom dia.